Olá, muito boa tarde. São José Alamano já se encontra entre os santos da Igreja Católica. Foi canonizado ontem no Vaticano. Para olhar o seu testemunho e os desafios que se colocam hoje à missão, temos entre nós o padre Álvaro Pacheco, missionário da Consolata, e também Rui Antunes, leigo missionário da Consolata. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui na nossa companhia. Foi ontem, Dia Mundial das Missões, esta canonização. Padre Álvaro Pacheco, que homem é este, José Alamano, que fundou os missionários da Consolata? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. José Alamano vem de uma família de santos e de uma terra de santos também. O seu tio era o padre José Cafasso, e o São José Cafasso, e então ele trabalhava com a pastoral carcerária, e então o tio foi uma grande influência na vida do jovem Alamano, que desde pequeno decidiu entrar no seminário, mas também na sua terra havia outros dois santos, Domingos Sábios e São João Bosco. São João Bosco quis e convidou-o para entrar no oratório dos Salesianos. Ele entrou, mas a uma dada altura viu que não era tanto aquela perspectiva que ele tinha sonhado, e então saiu e ingressou no seminário diocesano de Turim, mas ele teve sempre um bichinho pelas missões, ou seja, ele era muito admirador do cardeal de Massaia, que na altura trabalhava na Etiópia, que estava sob a invasão e colonização italiana. Então ele pensava eventualmente poder um dia ir para as missões. Entretanto, surgiram-lhe vários desafios. O primeiro foi o da família. Os irmãos não queriam que ele fosse para o seminário porque era muito jovem, mas ele disse: não, Deus chama-me hoje. Ele tinha 11, 12 anos. Não sei se me chama amanhã, mas ele hoje chama. Felizmente a mãe, irmã do tio São José Cafasso, deu-lhe sempre apoio. Ele ficou órfão do pai desde muito tenra idade, então a mãe foi o principal alicerce, quer da sua fé, quer dos inícios da sua vocação sacerdotal e missionária. Entretanto, os missionários da Consolata espalharam-se pelo mundo. Este carisma missionário leva-vos a territórios e a culturas muito diferentes. Sim. O início do Instituto ocorre em 1901, com a fundação do Instituto. Os primeiros missionários foram para o Quénia, porque para a Etiópia era difícil, quase impossível praticamente, enquanto que com o governo britânico havia a facilidade. Então fomos para o Quénia em 1901. Os primeiros missionários chegaram em junho de 1902. E então eram 2 sacerdotes e 2 irmãos. Depois, em 1910, foram fundadas as Irmãs Missionárias da Consolata, porque até então eram as Irmãs do Cotolengo que apoiavam os nossos missionários, porque para com as mulheres não podiam estar homens a trabalhar. Então o padre Filipe Perlo disse ao Alamano: é preciso que tenhamos nossas irmãs aqui. Porquê? Porque partilham o nosso carisma. As Irmãs do Cotolengo fazem um excelente trabalho, mas o carisma é diferente. E então, em 1910, o Alamano decide então fundar o Instituto das Missionárias da Consolata. Em 1925, por exemplo, fomos para Moçambique, começámos então a missão em África. Nos anos 40 e 50 fomos para a América Latina procurar apoio financeiro e vocações entre os imigrantes italianos em vários países da América Latina, sobretudo a Argentina e o Brasil. Mais tarde veio, na Europa já estávamos estabelecidos, em Portugal foi em 1943, depois já estávamos na Itália, estivemos na Suíça, na Inglaterra. Atualmente estamos na Europa, Portugal, Marrocos, que é a nossa missão mais recente, associada à Espanha, e depois na Itália. Depois, finalmente, veio o Oriente. Em 1988 começámos a nossa presença no Extremo Oriente com a Coreia do Sul, país onde eu trabalhei também durante 18 anos. Mais tarde veio a Mongólia, que tem agora o prefeito apostólico, que é nosso missionário, o Dom Giorgio Marengo, o cardeal mais novo da Igreja Católica, e mais tarde veio também Taiwan, a nível dos missionários da Consolata. As missionárias da Consolata foram connosco para a Mongólia e estão também em 2 países das ex-colónias Repúblicas Soviéticas, Cazaquistão e Quirguistão. É uma variedade muito grande, e que atesta também um carisma com uma grande capacidade de leitura e de trabalhar, ao fim e ao cabo, de aculturação a estas realidades todas. Voltaremos a falar sobre esta
sobre esta dimensão, mas já também os leigos, não é? E connosco está o Rui Antunes, que pertence aos leigos missionários da Consolata. Há 25 anos que existe este grupo, esta família, que é assim, digamos, um ramo também da família da Consolata. Boa tarde. Sim, realmente é assim, os leigos missionários da Consolata fazem 25 anos este ano como grupo. Consideramos também como um ramo desta grande família dos missionários da Consolata, como os padres, como as irmãs e também os leigos, que apesar de não termos esta vocação sacerdotal ou consagrada, resolvemos também nos consagrar um pouco à missão e à partida. Eu, no meu caso, por exemplo, tive 2 anos já em Moçambique como casal, com a minha esposa, partimos, tivemos em missão onde tivemos também em vida conjunta com os padres e com as irmãs e trabalhámos também na pastoral, na saúde e na promoção humana. O que é que ganhou com essa experiência? De que forma é que ela também mexeu consigo, com a família, como casal, não é? A partirem, fazer uma experiência radicalmente diferente daquilo que é a rotina de vida por cá. O que é que mudou na vossa vida? Acho que muda sempre tudo, né? Porque os missionários, quando partem, dão sempre um pouco de nós e com o povo onde estão. Neste caso, nós partimos e também demos um pouco de nós, da nossa experiência, para a realidade que existiu e cá vivemos também um pouco com aquela sensação de missão feita, mas também que a missão continua. A missão é ir e vir e a missão continua por cá. Por isso é sempre uma opção de vida e muda também a nossa presença. E depois aqui há uma dinamização também a nível daqueles que por cá caminham neste carisma de São José Alamano, também neste acompanhamento muito próximo da realidade de vida e de ação dos missionários? Sim. Nós temos os nossos trabalhos e nós encontramos várias vezes em momentos de oração e conjunta e tentamos viver também aqueles que foram os ensinamentos do São José Alamano, porque na realidade tudo o que ele nos deixou muitas vezes consideramos como o pai fundador dos institutos e também um pouco dos leigos, estes ensinamentos também servem-nos como ensinamentos para a vida e achamos que também é uma das grandes riquezas que o São José Alamano nos deixa para nós. Padre Álvaro Pacheco, é importante ter esta retaguarda também? Não sei se a retaguarda se é um caminhar ao lado, um caminhar com, mas também de leigos, de famílias que vos auxiliam de tantas formas? Sim, é importante porque os missionários nunca vão sozinhos. Em primeiro lugar, há outra gente na retaguarda que são os nossos colaboradores e benfeitores. Gente que, por exemplo, assina a revista, compra um calendário, difunde um bocadinho a nossa mensagem e a nossa presença, quer em Portugal, quer fora. Depois temos com os leigos, temos grupo de voluntários também, temos jovens missionários, temos as mulheres missionárias, ou seja, todo um grupo de pessoas que comungam do nosso carisma e também comungam da nossa missão. E sem eles a missão seria mais debilitada, digamos assim, porque, por exemplo, quando eu faço animação missionária tem sempre um leigo ou dois comigo ou com uma irmã, porque precisamente complementa aquilo que a família é. A família é um conjunto de pessoas, não é só um irmão ou uma irmã, um padre ou uma irmã, mas neste caso somos um conjunto de pessoas. E a presença deles também é um desafio para outros jovens, para outros leigos dentro da Igreja, pensarem no quão é importante que a nossa fé depois seja testemunho vivo, ativo e credível no contexto onde nos encontramos. E se for possível partir em missão ad gentes, porque nós somos um instituto de cariz missionário para fora, somos enviados, se bem que ultimamente o conceito de missão tem mudado também graças à presença deles conseguimos fazer muitos mais tipos de, entre aspas, missões, porque também contamos com a presença ativa e importante dos leigos. Entretanto, e ao longo dos tempos, o carisma missionário é uma realidade que sabe ler os acontecimentos dos tempos e os desafios novos de cada época. E sei que também vão, digamos, fazendo esta leitura, fazendo esta adaptação ou encaminhando este trabalho missionário para realidades mais específicas àquilo que os tempos também vão pedindo. Que desafios batem hoje à porta dos missionários da Consolata? Que searas novas são estas em que se pode trabalhar? Há uns anos atrás, João Paulo II falava, São João Paulo II, dos novos aerópagos da missão. O Papa Francisco veio acentuar muito essa ideia das periferias, quer humanas, a nível de sociedade, quer existenciais, a nível
de experiência pessoal de vida, porque uma pessoa que tenha, por exemplo, necessidade de um desabafo, de uma confissão, essa também faz parte da nossa missão da consolação. Então, estarmos atentos às várias necessidades e realidades no contexto onde nos encontramos. Em África identificam-se vários problemas, várias áreas. Aqui na Europa temos feito, a nível da região Europa, uma reflexão muito forte e muito profunda sobre o nosso ad gentes aqui. Porque o ad gentes, originalmente, é anunciar Cristo a quem não o conhece. Hoje em dia fala-se muito intergentes, ou seja, entre povos, não só ir aos povos longe, mas entre povos, que eles estão cá também, tentar ver qual tipo de missão nós somos chamados a desenvolver. Então tem muito a ver com as tais periferias, gente que está à margem, digamos assim, da sociedade. Aqui temos na Europa a questão dos migrantes, temos vários centros e missionários a trabalhar com migrantes. Em Hermesinde, em Águas Santas, aliás, onde me encontro, tivemos também uma experiência com refugiados, aqueles que atravessaram o Mediterrâneo de barco, estiveram na Grécia, na Itália, depois estiveram connosco também durante 18 meses. Foi uma experiência muito interessante e chocante, também impactante, no sentido humano. A maior parte deles eram muçulmanos, por exemplo. Então há também a questão do diálogo interreligioso, há a questão das várias periferias e minorias que existem. Por exemplo, em Madrid assumimos agora uma paróquia, porque nós originalmente não somos diocesanos, portanto não assumimos paróquias, mas neste caso temos assumido algumas, onde precisamente tem uma série de, nós chamamos uma espécie de salada russa, ou seja, tem muita gente, muitas culturas, muitas etnias e também religiões. E então nós estamos lá no meio deles, primeiro estamos a ler a realidade, depois iremos ver com leigos e outros paroquianos ali de uma paróquia vizinha, porque esta está a nascer, digamos assim, quais é que são os desafios que essa mesma realidade nos coloca a nós, mas enquanto missionários da Consolação, missionários da Consolata da Consolação. Então o Alamano falava muito na questão da promoção humana, como o Rui há bocado referiu. Primeiro temos que dar, não só de comer fisicamente, mas também espiritualmente, porque só depois é que falamos de Deus, ou seja, não é chegar lá e dizer, olha, vocês têm que acreditar, não. Primeiro ver a realidade da pessoa, da cultura, do povo que encontramos e depois ver que tipos de desafios é que eles nos colocam, prepararmos-nos para eles e depois então com eles, não para eles, mas com eles, tentar levar por diante esse projeto missionário. E esta realidade que durante décadas encontraram nos territórios longínquos de missão, começam agora a encontrá-la na Europa, não é? Dado estes movimentos migratórios que transformam, como referia, estes bairros de periferia de grandes metrópoles em territórios, se calhar, não muito diferentes do Sudão, da América Latina, e a missão, em termos de geográficos, começa a ficar mais perto, mas com as mesmas características, de alguma maneira. Sim. E depois também é outro elemento. O nosso Instituto também está cada vez mais internacional. As terras que eram de missão agora estão a ser elas missionárias aqui na Europa, por exemplo. A maior parte das nossas vocações vem de África, porque a Europa infelizmente, está a sofrer uma crise vocacional muito profunda. E se você reparar, em muitas paróquias temos angolanos, temos timorenses, temos gente das realidades de missão que no passado eram o objeto da missão. Agora elas também são protagonistas da missão. Por isso é que eu falava há bocado também deste intergentes a nível não só social e cultural, mas também religioso e mesmo a nível do nosso Instituto. A internacionalidade é cada vez mais patente. Rui Antunes, podia ser catequista na sua paróquia, se calhar também é, não sei, ou ligado a N movimentos, mas como é que descobriu e porque é que se prendeu, ao fim e ao cabo, também, como cristão, a fazer caminho também nesta realidade missionária e nesta proximidade a este carisma dos missionários da Consolata? Por acaso eu sou oriundo da maior paróquia da Europa, que é Algueirão Mãe Martins. Então parece que não, fiz todo este caminho todo de catecumenato, paróquia, grupos jovens, isto tudo. Mas houve qualquer coisa mais por pessoas amigas e por testemunhos de missionários que lá passavam, tanto da casa de Cacém, perto de Algueirão, muitas vezes iam lá, ficou aquele bichinho daquele testemunho, daquela diferença também de ser e viver como pároco, como padre, que me chamou e fez-me querer saber mais e ir aos grupos jovens missionários da Consolata, na altura, para depois acompanhar-me. E depois lá está, não deixo de ter feito o meu trabalho como catequista, animador paroquial também, porque agora estou na paróquia de Sintra e também faço este trabalho de animador paroquial, mas continuo também com aquele bichinho da missão e de trabalhar também pelo ad gentes e o intergentes, porque
Parece que não, nós queremos é sempre a questão do próximo, do ser humano e da missão. E parece que não, nós também aqui, por exemplo, trabalhamos em conjunto no bairro do Zambujal, que é uma periferia que parece que não estamos em conjunto com esta multinacionalidades que existe no próprio bairro do Zambujal e colaboramos também com as irmãs e com os padres num centro que existe lá. As nossas comunidades cristãs têm que começar a fazer caminho numa sensibilização maior para estas realidades que estão logo ali do outro lado do muro da paróquia ou de alguma forma, ou infelizmente, este trabalho ainda vai sendo assim uma carolice daqueles que estão ligados a famílias missionárias ou algo assim. É preciso começar a mudar um bocadinho este panorama. Eu acho que é preciso começar a mudar assim um bocadinho o panorama. Felizmente, por exemplo, na minha paróquia, posso dizer que a minha comunidade, onde eu estou inserido, já está muito mais aberta também, porque somos vários que estamos lá dos leigos missionários da Consolata. Mas acho que é preciso olhar ao outro, e o outro é o ser humano, e o outro é um ser cristão também que está lá, e que é este o caminho da evangelização que nos pediram. Por isso, acho que faz todo o sentido. Padre Álvaro Pacheco, o missionário continua a ser também um perseguido, alguém que de alguma forma se disponibiliza para uma vida incómoda e que envolve algum risco porque escolheu vocacionalmente a defesa dos fracos e da justiça e ser defensor da justiça em determinados territórios deste planeta é logo à partida um risco. Eu recordo que tem um trabalho importante, por exemplo, na Amazónia, onde há muitos interesses envolvidos e noutras regiões do mundo. Como é que é viver este cristianismo de limite, de fronteira, a sentir na pele esta radicalidade do Evangelho? Em primeiro lugar, quando nós rezamos Pai Nosso, o nosso é toda a humanidade. E o alamano teve sempre esta intuição de que a fé é para a humanidade, a fé de Cristo e a fé em Cristo. Cristo enviou-nos por todo o mundo. E o facto de que o alamano, no seu tempo, via muitos jovens padres diocesanos, quase sem fazer nada, porque eram tantos, ele dizia, em vez de estarem aqui, poderiam estar lá. Ou seja, independentemente de onde fosse, naquela altura, no fim do século XIX, a África era, digamos assim, o objetivo principal da missão. O Oriente veio mais tarde, a América Latina começou também depois, a meio do século XX, com grande impulso. A nível de inculturação, a inculturação implica também o dar a vida, não só ser vida para eles, mas eventualmente, se for o caso, dar a vida. Como você referiu, a Amazónia, nós estamos na Amazónia há mais de 50 anos, fizemos poucos batismos. Porquê? As pessoas dizem, mas ele não batizou ninguém. A ideia não é batizar, a ideia é estar com e respeitar também a cultura, porque depois há primeiro este processo de entrar na cultura do outro. Mas a cultura só se consegue entrar quando se entra no coração do outro, em primeiro lugar, através da amizade. Quando eu estava no noviciado em Itália, um dos nossos superiores dizia-me a primeira forma de ser missionário é através da amizade. E nós vemos isso no Evangelho. Jesus não dizia a todos, tens que acreditar em mim. Primeiro oferecia a sua amizade e depois, se a pessoa quisesse, estivesse disponível, podia segui-lo. Mas a pessoa seguiu porque Cristo ofereceu em primeiro lugar esta amizade, esta presença e esta proximidade. Em Moçambique, por exemplo, estamos a viver o drama de Cabo Delgado, com a questão dos guerrilheiros muçulmanos e extremistas, e estamos também lá a trabalhar na questão do apoio a refugiados e tal, mas esta questão do estarmos ali até ao dar a vida é parte do nosso carisma, digamos assim, mas também da nossa identidade, ou seja, nós somos para os outros. Depois, por exemplo, quando eu estava na Coreia do Sul, um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, uma das coisas que eu mais gostava de ouvir de vez em quando, com o passar dos anos, à medida que ia aprendendo a língua, era já és quase um dos nossos. Ou seja, nós vamos para ser deles, não vamos para continuar a ser portugueses que estão a trabalhar com, não. Vamos para tentar ser família, não só humana, mas acima de tudo de fé. E então, só para dar um exemplo, em Ruanda, quando foi o massacre em 1994, houve 2 irmãos maristas, irmãos de sangue e irmãos religiosos, que foram assassinados. O governo enviou um avião para lá, para resgatar os conterrâneos espanhóis, mas eles disseram, não, esta é a nossa família. Ou seja, eu estou aqui não como espanhol, mas como ruandês, porque a minha missão é aqui, não é em Espanha. Portanto, eu aqui também sou espanhol, claro, mas
também sou ruandês. Então o missionário é aquele que faz da cultura do outro a sua própria cultura, porque é uma cultura que une as duas, que é o Evangelho. Com esta canonização de São José Alamano, é um reforço? O que é que muda, ao fim e ao cabo, de alguma forma, na vossa atividade missionária? Acima de tudo é uma confirmação, ou seja, nós já sabíamos que ele era santo, por isso. Agora, o facto de toda a Igreja o reconhece como tal é uma confirmação do trabalho que estamos a fazer, mas é também uma confirmação da validade de tudo aquilo que ele nos ensinou, ou seja, do espírito, do carisma que ele nos transmitiu. E ele fê-lo de modo pessoal, ele não somente escrevia cartas, mas ele pessoalmente falava com os missionários, preocupava-se. Ele não pôde ir à África, o colega dele, Tiago Camisassa, que era o braço direito dele, foi visitar os nossos missionários no Quénia, mas ele tinha uma comunicação constante, não com e-mails ou GPS, mas com cartas. E então ele estava sempre em cima do acontecimento, digamos assim, e ele vivia tudo aquilo que os seus missionários viviam. Portanto, para nós, esta canonização confirma precisamente o amor enorme e a paixão profunda que ele tinha por Deus, pela humanidade e pelos não crentes, ou seja, naquele tempo falava-se em salvar as almas. O que ele dizia era, vocês primeiro têm que ser santos, para depois ser missionários, porque só assim é que poderei salvar muitas almas. Ele tinha tudo isso no seu coração e a canonização só vem confirmar tudo isso também. Muito bem, muito obrigado, Padre Álvaro Pacheco. Rui Antunes, agradeço também a presença da família da Consolata aqui no nosso programa, nesta altura tão importante para esta dimensão missionária da Igreja, porque, ao fim e ao cabo, esta canonização de São José Alamano acaba por ser partilhada pela Igreja Universal, por todos os batizados. Obrigado pela vossa presença aqui entre nós. Resta, então, agradecer também a sua presença e atenção. Tenha uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.